assinando na porta do elevador, tinha um cartaz, procura-se, que era minha foto mesmo. E perguntava, e não batia, fala onde está a criança. O maior banco de sêmen do país fica aqui no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. Daqui, esse material é distribuído para mais de 200 clínicas em todo o país. Ou seja, o sêmen do paulistano está se espalhando pelo Brasil. Boa noite. Pelo menos 56 pessoas ficaram presas por dias, meses ou até anos nos últimos 20 anos no estado de São Paulo, por causa de erros grosseiros. Elas acabaram pagando por crimes que não cometeram, sofrendo torturas e humilhações. Seus nomes eram parecidos com os dos verdadeiros criminosos, eram homônimos ou tiveram documentos roubados. Quando eu cheguei lá nessa delegacia, as presas queriam me matar. Tava assim na cela, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Aí eu olhei assim na porta do elevador, tinha um cartaz, procura-se, que era minha foto mesmo. O que tá acontecendo? Sabe quando você parece que tá sonhando? Aí volta tudo no jornal ali. Cida, vulga loira, sequestrou uma criança em Belo Horizonte. Minha cunhada chama Aparecida Radiuk. É loira esse meu marido, como é loira? É loira igual ele. O meu é Maria Aparecida Batista Radiuk. Essa IG, eu acho que eu perdi ela na rodoviária. Acho que o cara pegou, né? Tirou a foto minha e colocou a dele. Mas só que não era nada comigo. É branco, alemão mesmo, loiro, é loiro, do cabelo loiro. O meu nome é Eronildo, o dele é acho que é Leonildo. Aí o meu apelido é Nildo e o dele é Nildo. Ele foi preso. Ela foi reconhecida, assinou o processo, teve testemunha falando que foi ele, mas mesmo assim a justiça ainda colocou eu nesse processo, sem eu ter nada a ver. Só por causa do apelido. O uso de documentos alheios é muito frequente. Muitas vezes você não tem meios ali para fazer essa análise tão completa de identificação. Por mais avançada que seja a tecnologia, ela nunca vai substituir uma coisa que é fundamental, aquele que opera a tecnologia. A pessoa ter sensibilidade e entender o drama que se esconde atrás de cada rosto que se apresenta à sua frente. E aquele indivíduo desprotegido, que não tem ao seu alcance um advogado, naquele momento não tem recurso, não pode contratar alguém, não sabe como fazer, ele acaba sendo preso. O cidadão comum, aquele cidadão pobre, preto e periférico, em geral a vítima preferencial do nosso sistema carcerário, a eles são culpados por presunção. Levaram para cima e perguntava, e não batia. Fala onde está a criança. Até hoje eu estou com consequência. Os punhos, eu cheguei a fazer cirurgia nos 2 punhos, porque eu ficava a noite inteirinha algemada. Se eu não tivesse um advogado bom, eu estava preso até hoje, como eu vi vários lá, 3, 4 anos esperando. E com tudo isso, os autos falando que eu não tenho nada a ver, provando que eu não estava, e mesmo assim ainda fiquei preso desse tempo. Entraram aquela polícia de choque pra dentro e os presos gritando, e vai pegar fogo, isso aqui eu vou morrer também. Até hoje eu não gosto nem de lembrar disso. Daqui a 50 anos, vamos sentir vergonha das prisões brasileiras, assim como nos envergonhamos pela escravidão do século passado. Porque o adjetivo kafkiano é pouco para descrever o que acontece no Brasil. Kafka, em O Processo, mostrava uma prisão sem motivos para falar de um Estado que se tornara tão monstruoso que já não tinha mais rosto. Aqui, a questão é bem diferente. Todo mundo sabe quem foi o delegado que prendeu a pessoa que não cometeu crime nenhum. Todo mundo sabe quem foi o juiz que decretou a prisão do inocente. Mas nenhum juiz ou delegado é punido por erros tão crassos. Essa punição seletiva é uma das raízes da impunidade brasileira. Até depois eles me ameaçou também, que depois que eles viram que eles estavam errados, eles falaram assim que não era para comentar deles. Como não comentar?
como não comentar? Eu passei tudo para o advogado. Eu entrei na justiça, porque a gente é humilhado lá dentro também, é muita humilhação que eles fazem, eles passam e ficam tirando sarro da gente. Dentro da cadeia é danada. A promotoria pediu desculpa para mim, desculpa para o meu advogado, mas eu esperava que a justiça me pagasse, pelo menos para resolver um pouco da situação. Não vai resolver tudo, não vai apagar o que eu passei. Depois disso, minha vida nunca mais aprumou. 2001. Nós estamos em 2013, faz o quê? 12 anos, né? 12 anos, não tem nada. Ainda veio 2 vezes, doutor, foi negado 2 vezes. Em lugar nenhum arrumou mais emprego, porque eu fiquei falada, sabe? Se o Estado quer reduzir, tornar a justiça eficiente, basta só não recorrer indefinidamente, basta só cumprir as decisões judiciais. Seria um ótimo exemplo esse, pagar as dívidas que ele tem com a cidadania, como é o caso dessas indenizações por prisão arbitrária, onde a pessoa perde anos de sua vida, sofre danos psicológicos inabalados, danos à sua saúde física e acaba indo pleitear na justiça. E aí sofre um novo revés, a demora e quando tem a decisão final transitada em julgado, indefinidamente fica postergado o pagamento, quem sabe seus filhos ou netos venham a receber. Na primeira semana de prisão de alguns dos condenados no processo do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal autorizou o deputado licenciado José Genuíno a deixar a prisão para se tratar de problemas cardíacos. Que avaliação, Mário, você faz da primeira semana pós-prisões de alguns condenados do Mensalão? A gente viu ali uma série de privilégios aos familiares dos presos, visitando eles fora de horário, no dia que eles não poderiam visitar, usando a condição de parlamentar, o que também é meio vergonhoso e mostra como as prisões no Brasil são completamente sucateadas. Eu acho que a confusão toda começou antes ainda, né? Se você for ver aquela sessão que decidiu que eles deveriam começar a cumprir as penas, mesmo com alguns embargos ainda em curso, ela já foi cercada de confusão. O próprio Joaquim Barbosa não sabia se ele poderia de ofício dizer que os embargos infringentes, nos casos em que os réus não tiveram 4 votos a seu favor, valiam ou não valiam, ficou aquele impasse todo. Ficou-se ali numa situação em que voltariam a discutir aquilo, mas Joaquim Barbosa decidiu que não, que ele próprio expediria os mandados de prisão. Acontece que ele fez isso em pleno feriado, as cartas de sentença demoraram, o juiz da execução penal lá de Brasília ficou vendido no lance, e aí realmente no começo foram cometidas algumas arbitrariedades e as prisões foram muito assodadas mesmo no início. Mas é importante que a gente diga que todo esse choque, toda essa comoção acontece porque são presos especialíssimos, são políticos influentes. Agora, essa romaria de políticos que a gente viu no presídio da Papuda para visitar Genuíno e José Dirceu principalmente. Tem um caráter midiático nessas primeiras semanas, porque todo mundo sabe que TVs, jornais estão ali de plantão em tempo integral, então isso acaba sendo uma janela também para os políticos aparecerem afetando toda a sua indignação. Mas existe realmente uma solidariedade, um espírito de corpo que é concreto. Eu acho que além desse caráter midiático, pode ter um aspecto pedagógico nessas visitas. Porque eu acho que os políticos podem conhecer o inferno que é o sistema prisional brasileiro finalmente. Agora, os condenados estão aí agora por causa de um clamor popular que houve durante esse julgamento. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo e na prefeitura, há 2 casos de investigações com pessoas próximas a cúpulas dos governos, tanto no caso da prefeitura, que é a máfia do ISS, quanto no caso do governo do estado, que é a suspeita de cartel para compra de transporte de trens no estado. São 2 escândalos bem diferentes, né? Pela quantidade de provas reunidas. No caso dos fiscais do ISS, eu já vi um pouco das provas, eu não tenho a menor dúvida que vários auditores fiscais vão acabar presos. Já no caso do metrô e da CPTM, eu acho bem mais complexo. Eu não tenho muita dúvida de que alguns diretores dessas empresas públicas podem acabar presos por conta, sobretudo, de provas internacionais. Estou falando, sobretudo, de documentos enviados da Suíça. Já o pagamento de propina aqui no Brasil, aí eu acho um caso mais complexo, porque você provar propina
para político, tem muitos ali caminhos subterrâneos que fazem esse dinheiro desaparecer. E Vera, politicamente, como é que fica a situação do prefeito Haddad e do governador Alckmin? Ambos em muita dificuldade. Quer dizer, o prefeito Fernando Haddad foi vaiado durante a semana que passou num evento sobre o Dia da Consciência Negra. Isso veio na esteira do aumento do IPTU, que é uma coisa muito impopular. No caso de Geraldo Alckmin é diferente. O governador tem alguns de seus principais auxiliares no olho do furacão, embora todos neguem as acusações. Alckmin está muito na retranca nesse caso. Ele vive repetindo que não tolera desvios, mas até hoje não se viu uma investigação, por exemplo, similar a essa que o prefeito de São Paulo fez em torno dos fiscais. E vamos exibir um vídeo gravado no dia 10 de junho deste ano que mostra o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito Fernando Haddad cantando o Trem das 11 em Paris, logo no início dos protestos que pararam o Brasil. Em meio aos atos de violência que marcaram os protestos pela redução das tarifas em São Paulo, o prefeito Fernando Haddad e o governador Geraldo Alckmin estiveram em Paris. A viagem a Paris era justificada. Alckmin e Haddad foram defender a candidatura de São Paulo para sediar a Expo 2020, um dos maiores eventos do mundo, perdendo em tamanho apenas para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Uma alegria participar desta festa, desse encontro. Um vídeo inédito ao qual a Folha teve acesso, do dia 10 de junho, mostra Alckmin e Haddad cantando em cima de um palco Trem das 11, ao lado da baiana Daniela Mercury. A performance do governador Alckmin e do prefeito Haddad em Paris, vamos deixar bem claro, aconteceu antes das grandes manifestações de junho. A apresentação ocorreu no dia 10 de junho. No dia 11, horas depois de Alckmin e Haddad cantarem com Daniela Mercury, a violência explodiu em São Paulo. Me comprometi a reajustar a tarifa abaixo da inflação acumulada. Portanto, eu estou cumprindo rigorosamente aquilo que eu falei durante a campanha eleitoral. Isso é inaceitável e não é possível ter tolerância em relação a esse tipo de comportamento em prejuízo da coletividade. A conveniência política da ida a Paris, no entanto, foi debatida dentro dos governos. Afinal, o clima em São Paulo estava esquentando. No dia 7 de junho, por exemplo, manchete da Folha dizia que atos de vandalismo marcaram os protestos em São Paulo. No dia seguinte, a violência aumentou. Mesmo assim, decidiram ir a Paris. Eu não vejo nenhum problema no que eles estão fazendo. Se eles estivessem cantando alegremente em Paris, depois do início das grandes manifestações de 80, 100, 120 mil pessoas, eu diria que eles são seres, são habitantes de um outro universo, de um universo paralelo. Mas aí não, eles estão promovendo um evento importante para a cidade de São Paulo. Ao longo desses dias, nós temos conversado com o prefeito Fernando Haddad. Nós vamos revogar o reajuste dado, voltando à tarifa original de R$ 3. É curioso eles estarem cantando essa música sobre transporte público, se eles conseguiram cantar juntos no palco. Talvez eles dois juntos pudessem sentar em volta de uma mesa e começar a discutir
Como é que se unifica os sistemas de transporte numa metrópole? Não através de bilhetes, isso aí é a superfície. Como que se unifica a gestão e o planejamento, né? Através de uma única empresa.